Bem-vindo, bem-vinda à segunda temporada do Eloquente, o podcast da Socioeconomia, agora disponível no Spotify e nos principais tocadores, tanto em áudio como em vídeo. Na primeira temporada, a gente falou sobre questões de consumo e como é que o consumidor, por meio de suas escolhas e decisões, pode influenciar a criação de um mercado mais sustentável e mais inclusivo. Nesta segunda temporada, a gente quer falar de escala. Quais são as soluções de impacto para gerar um planeta melhor e um mercado mais inclusivo? Eloquente, o podcast da Socioeconomia. A gente precisa de água para a agricultura, de minério para a indústria e de energia para a vida, e precisamos gerar e extrair tudo isso em escala e buscando mitigar os impactos sociais e ambientais que essas iniciativas possam causar. Nesse primeiro episódio da segunda temporada do Eloquente, o podcast da Socioeconomia, a gente quer falar sobre escala. Aliás, todos os episódios que se seguem são de temas específicos, mas a nossa busca é sempre essa. Como é que a gente cria soluções escaláveis para as questões de sustentabilidade que a gente tem no planeta e na sociedade? Como é que a gente cria um mercado mais inclusivo? Agradeço muito a presença de vocês, André e João Carlos, e peço que vocês mesmos se apresentem. João, por favor. Muito bom estar com vocês, né? Tenho 35 anos de experiência, 30 deles no mundo corporativo, em grandes empresas e organizações, sempre trabalhando em temas que normalmente as pessoas não gostariam de trabalhar, mas sempre temas complexos, né? Então sempre tive essa atividade. E 5 anos, hoje me dedico a apoiar organizações de diversos portes, estruturas de capitais diferentes, principalmente com o tema governança, mas auxiliando desenvolver estratégias de sustentabilidade para os negócios, né? Muito bem, e você, André? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. André, estou nesse terceiro setor há talvez 10 anos. Antes disso, tive uma carreira razoavelmente longa no setor corporativo, até que eu decidi pular para o lado de cá do muro. Qual era a sua formação inicial? Eu sou originalmente economista. Comecei trabalhando em banco, trabalhei em grandes empresas por talvez 10 anos, até o momento em que eu decidi incluir um componente de impacto na minha carreira e fiz uma transição para trabalhar no terceiro setor. João, você começou também no mundo corporativo, mas não especificamente nessa área de sustentabilidade. Não, trabalhava em áreas operacionais, auxiliando tanto a área de serviço, pré-venda, pós-venda, indústria em geral. Então a minha base, meu histórico profissional foi indústria, né, como gestor. E quando é que você chegou nesse tema? Foi uma virada interessante, né? Foi uma demanda do mercado externo que começou a pressionar a organização onde eu trabalhava para boas práticas socioambientais. Precisava das grandes certificações ambientais, tipo ISO 14000. Como eu administrava a fábrica, então naturalmente esse tema acabou vindo para a minha área. E curiosamente é um tema que eu sempre gostei, mas eu nunca imaginei que eu viesse a trabalhar especificamente com isso. E foi interessante porque na época eu tinha um dilema que era resolver o problema do resíduo eletroeletrônico, né? Foi o meu primeiro contato com esse tema. E convidado a assumir a área, foi interessante porque desenvolvi tecnologias também em parceria com universidades. Depois essas tecnologias foram compartilhadas com universidades como USP, por exemplo, com MIT, né, a Universidade de Berlim, que levaram esse conhecimento, que foi algo muito primário para a época, mas que ganhou escala depois, por meio de automação, mas com os mesmos conceitos daquela época. A partir de mais ou menos 2006, eu fui convidado a me dedicar. Então, deixei as minhas funções anteriores e passei a me dedicar a como implementar a sustentabilidade na estratégia de negócio. Era algo muito ligado a mercado, que a gente chama de barreira não tarifária, porque era necessário ter as certificações para exportar, por exemplo, para a Europa, em geral, que é onde as legislações ambientais são mais rigorosas. E a empresa se adaptou. Isso também foi gestão de risco, porque também melhorou, trouxe eficiência operacional para a empresa, reduziu despesa, gerou engajamento. Então teve todo um contexto de benefício que, na época, o presidente falou: João, acho que a gente tem que criar uma área e trazer isso para o negócio.
Então eu passei a me dedicar exclusivamente a essa atividade, auxiliando a conectar as externalidades, né, os impactos que o negócio transferia em função das escalas, que na época eram fábricas muito grandes. Algumas fábricas, o consumo de energia era maior que a própria cidade onde ela estava instalada. Ou seja, você já começou com um problema de escala. Gigantesco, gigantesco. Então, tudo que nós falávamos, os números eram assim, na casa de 6 casas decimais, 6, estamos falando na casa de milhão, bilhão, né, em termos de impacto. Então, tudo muito grande. E numa época que todo mundo aprendia esse tema, todo mundo tentava compreender como é que a empresa, uma indústria no caso, um conjunto de indústrias, e eu tive o privilégio de trabalhar em diferentes setores ao mesmo tempo, né? Tecnologia, químico, metalúrgico, florestal. Então, para mim, foi uma imersão, né? Um aprendizado que eu costumo brincar, que não precisava ser tão dolorido assim, mas foi um trabalho que me trouxe o desafio de pensar o negócio, mas num conceito que eu gosto muito, Sandro, que é: seu negócio cresce, nós queremos que o negócio cresça, mas quando o seu negócio cresce, ele também cresce aqueles impactos positivos que transfere à sociedade e os negativos. E o meu desafio era como é que eu mitigo os negativos e crio estrutura para isso, gestão de risco e governança na empresa, porque também tem troca de presidentes. E como é que você lida com a questão da gestão quando troca para que o projeto não termine. Então, por isso que eu me especializei em governança. E, por outro lado, a formalização de processos, para garantir que isso de fato traga resultado. Bacana, a gente já vai entrar nessa parte de processos. Antes disso, eu queria ouvir, André, a sua virada também de economista clássico, não sei, para um economista sensibilizado e atuando nessas questões. Eu vivi em Londres na época, eu trabalhava no centro corporativo da Unilever, trabalhando com inovação, né, pensando como é que a Unilever poderia inovar nas suas diferentes linhas de produto para ser mais competitiva no mercado. Então aquilo me trouxe uma série de ferramentas para trabalhar com inovação. O que me incomodava ali era que não era uma proposta de impacto, né? Uma proposta corporativa clássica. E ali naquele momento eu decidi que eu precisava incorporar então um componente, né, de transformação social na minha carreira. E aí desenhei uma estratégia ali naquele momento de fazer um mestrado em desenvolvimento sustentável, com esse olhar, com essa ambição de fazer essa transição. E no mestrado, uma coisa que me chamou muito a atenção foi esse conceito dos negócios de impacto, dos negócios sociais, que era um conceito emergente na época, isso foi em 2010 mais ou menos. Então era um conceito que estava nascendo naquele momento, essa ideia de que negócios podem ter um impacto positivo na sociedade. Diferente dessa ideia de mitigar impactos negativos, né, começava a surgir essa ideia de que os negócios têm que ter uma missão de transformação social positiva. E eu acabei me envolvendo muito nesse tema durante o mestrado, acabei fazendo a minha dissertação sobre isso, tentando entender até que ponto os negócios sociais, os negócios de impacto, podem ajudar a transformar a sociedade e aonde os negócios de impacto não são uma boa resposta, onde a gente precisa de políticas públicas ou outros mecanismos mais tradicionais, como a filantropia. Voltei para o Brasil em 2012 e comecei a entender como é que era esse ecossistema de negócios de impacto que estava nascendo no Brasil naquele momento, e acabei vindo para a WTT, que estava também nascendo naquele momento. A WTT nasce em 2013, a partir de uma iniciativa, de um programa da Fundação Avina, que é uma fundação bastante tradicional aqui na América Latina, e que naquele momento criava uma spin-off para unir dois universos que ainda são bastante distantes, que são o universo da inovação, da ciência, tecnologia e inovação por um lado, e o universo dos negócios de impacto por outro lado. Antes de você contar exatamente o que a WTT faz nessa dimensão, eu queria voltar para um ponto que você falou para a gente fazer uma definição conceitual aqui. Nos próximos episódios a gente vai falar bastante de políticas públicas, que são um grande vetor para muitas questões de inclusão. Mas eu achei curiosa a diferenciação que você fez de onde é que entra a política pública, onde é que entra negócio de impacto, onde é que entra a filantropia. Dá uma explicação mais conceitual para a gente dessas três linhas. Voltando aqui para a minha dissertação, eu usei um arcabouço aí metodológico do Amartya Sen, que é um economista super importante, que traz toda uma linguagem de desenvolvimento como liberdade. Então a ideia, talvez central desse texto, é que as pessoas têm que ter a liberdade. Eu entendo isso um pouco como a capacidade ou a escolha de fazer o que elas querem.
E aí isso vale tanto para a liberdade de expressão, por exemplo, como para a oportunidade de você ter um emprego que traga, né, uma renda satisfatória, como segurança, né? Então você tem uma série de oportunidades ou liberdades. E os negócios de impacto são eficazes em melhorar, né, em ampliar algumas dessas liberdades, como por exemplo geração de renda, entre outras. Por outro lado, negócios de impacto não são eficazes em promover, por exemplo, segurança, né? Isso é tipicamente política pública. Educação é um lugar onde os negócios de impacto certamente têm tido, né, um impacto positivo, mas também depende em grande parte de política pública. Então, tem áreas que são inatas, eu diria, à política pública, são, né, fundamentalmente um resultado de política pública. E outras são áreas onde os negócios de impacto podem ter um impacto positivo. Entendi. Agora conta então da WTT. A WTT, né, como eu contei, é uma fundação, então trabalhamos sem fins de lucro, procurando aproximar esses universos da ciência, tecnologia e inovação dos problemas da sociedade. Então, o nosso ponto de partida é que existe uma inteligência acumulada e uma capacidade instalada enorme nos espaços de ciência, tecnologia e inovação do Brasil e da América Latina, mas que, por uma série de razões, são desconectados em alguma medida, e em grande medida em muitos casos, dos problemas da sociedade. Então é tipicamente um espaço que olha muito para dentro, né? Um espaço que tipicamente funciona a partir das perguntas de pesquisa dos pesquisadores e não necessariamente dos problemas da sociedade. E o que a gente tenta fazer na WTT é um pouco inverter essa ideia. Como é que a ciência e a tecnologia podem trabalhar para a sociedade? Qual é a função social, ambiental da ciência e tecnologia? E o que a gente faz é procurar estratégias de fazer com que a ciência trabalhe mais procurando resolver grandes desafios sociais e ambientais. João, nessa iniciativa que você contou pra gente, enfim, do começo aí da sua carreira como profissional de sustentabilidade, para conseguir implementar nessa escala, eu suponho que você tenha tido que... Na verdade, você falou, né? Precisei desenvolver tecnologia ou precisei procurar parceiros. Como é que foi encontrar a tecnologia necessária para a transformação que você precisava causar? Esse é um caso interessante do mundo corporativo, né? Porque é a minha trajetória, né? Porque ou você faz parte de uma cadeia ou você lidera uma cadeia. Então, essa visão que o André trouxe é muito interessante, né? De como é que você leva a tecnologia para a ponta e gerar impacto. O negócio está muito focado para a remuneração do capital, gestão de risco, etc. e tal. Mas ele também pode fazer parte de uma cadeia virtuosa, vamos assim dizer, de impacto social, impacto ambiental positivo, porque tem a capacidade também de investir em novas tecnologias que serão boas para os negócios. Então, inovação e tecnologia andam de mãos dadas, né, com a sustentabilidade. E não faz sentido falar de sustentabilidade ou de SD, como a gente conhece nos dias de hoje, sem trazer a tecnologia para perto, vamos assim dizer, para ganhar escala principalmente. Mas eu fui buscar fora. Então eu fui entender o que estava acontecendo no mundo naquela época, para entender o que eu poderia trazer para o negócio que poderia dar escala, porque era tudo muito manual, né? Em alguns negócios. Em outros tinham tecnologias já consolidadas em escalas muito grandes, mas tinha um lado interessante porque faltava política pública para apoiar algumas soluções que não tinham, então trabalhei muito junto ao Estado, tanto no Estado local quanto federal, quanto federação, para auxiliar a desenvolver políticas públicas que pudessem apoiar a alavancagem, principalmente em tecnologias para tratamento de resíduos, por exemplo, que era um dilema para a organização. Eram mais de 270 mil toneladas de resíduos todos os anos. E isso tudo tinha um custo enorme para a organização. Então, entender a tecnologia e como o meu resíduo, que para mim é resíduo, que não tem utilidade, mas pode ser inserido numa outra cadeia como matéria-prima, teve uma questão de simbiose industrial. Então, ou seja, dentro de uma cadeia em que eu liderava, eu conseguiria influenciar os meus fornecedores ou a minha cadeia para que esses impactos fossem minimizados. Muito distante do negócio de regeneração, como o André está trazendo, né? Na época era mitigação mesmo, naquele período, né? 10 anos atrás, um pouco mais. Então, ou seja, você tem um trabalho de buscar a tecnologia para te auxiliar em soluções criativas, em inovação, efetivamente, e com o pilar da governança acompanhando isso tudo, políticas internas. E tem uma particularidade, Sandro, a gente sempre olha para o processo, né? Eu falei processo algumas vezes, mas uma empresa é composta por pessoas. E esse nível de consciência de quem toma a decisão
é o que vai garantir que essa agenda em profundidade e em velocidade ganhe espaço. Então, ao mesmo tempo que eu olhava para processo, eu também olhava para a questão cultural da organização. Porque avançar numa empresa, ainda mais nos esportes onde eu trabalhei, era uma questão de mudança de cultura. E exige uma curva de aprendizado para fazer isso e muito investimento nas pessoas. E para garantir que aquelas pessoas tomassem decisões melhores. Porque, invariavelmente, tem a pressão do custo. Né? Porque o custo, isso influencia na escala de uma forma absurda. Como é que eu faço, então, um trabalho olhando para o melhor custo e não para o menor custo? Porque o menor custo significa transferir, externalizar custo para a sociedade, seja social, seja ambiental. Então, como equacionar isso ao longo do tempo? Talvez esse tenha sido o meu maior desafio. A tecnologia associada a processos novos, desenvolver o nível de consciência de quem tomava a decisão para considerar os impactos que estavam sendo transferidos à sociedade. E ao mesmo tempo que eu reduzia o impacto, eu reduzia o custo da empresa e fortalecia a minha cadeia de valor. Então, N situações que nós conseguimos, por exemplo, em alguns processos produtivos, zerar, por exemplo, o nível de resíduos mandados para aterro sanitário. 100% virava matéria-prima para um outro setor. E isso só se tornou possível porque o custo de destinar aquele resíduo naquela época era maior do que o investimento na tecnologia para eliminar o resíduo. Então, o custo de operação também é um motivador para essa inovação tecnológica necessária. Na área social já foi mais complexo, porque na divisão industrial, onde sempre trabalhei com indústria, essa sensibilidade do social ficava muito à parte do negócio. Então, deu mais trabalho trazer isso para perto, né, da agenda para inserir isso no negócio. Levou mais tempo. André, o que existe de mais promissor hoje dentro das iniciativas que vocês estão lidando? Olha, é difícil dizer o que é mais promissor. Eu posso dar alguns exemplos de coisas em que a gente acredita bastante. Talvez uma que eu gosto muito é um problema que a gente está tentando resolver, que é o de perdas pós-colheita de frutas. Então, dependendo da cadeia de frutas, você tem um volume de perdas, depois que você faz a colheita, gigante. A questão do caju, por exemplo, são quase 70% desse fruto se perde. Isso num país que a gente tem o dado que entrou no mapa da fome, né? Pois é. E numa perspectiva global de que os desperdícios na cadeia da alimentação são altos de qualquer maneira. Só com eles a gente já consegue cobrir parte da necessidade alimentar das próximas décadas, né? Eu só trouxe essa introdução, né? Porque como a gente está falando de impacto e escala, para mostrar que não é só o caju ali, mas isso está ligado a uma questão que é muito ampla e é global, não é só brasileira. Sim, sim. Total. E a gente foi então entender algumas estratégias para você reduzir o volume de perdas pós-colheita das frutas. E a gente está falando particularmente de frutas do semiárido. Tá? Por isso, inclusive, que eu mencionei o caju. E uma das estratégias são, por exemplo, sistemas de refrigeração, né? Que são tipicamente custosos e localizados. Você precisa que vários agricultores levem suas frutas para um sistema central. Então já tem um desafio nesse transporte da fazenda para esse sistema central. Tem talvez sistemas móveis de refrigeração, mas que são super caros e tipicamente inacessíveis, especialmente para a agricultura familiar. E a gente foi descobrir que tem uma terceira estratégia ainda emergente de lidar com esse problema, que é a aplicação de películas protetoras nessas frutas. Aí fomos entender, né, quais são os pesquisadores brasileiros e brasileiras desenvolvendo películas para aplicação em frutas. Aí encontramos uma turma fazendo um trabalho bastante avançado lá no INSA. O INSA é o Instituto Nacional do Semiárido, fica em Campina Grande e trabalha especificamente com o semiárido. E eles, em parceria com um conjunto de outras universidades, desenvolveram uma película que é feita de fécula de mandioca e de mucilagem da palma. Mucilagem é tipo a baba da palma. E a palma é amplamente disponível ali no semiárido. Então eles desenvolveram uma solução, né? Então é água misturada com X% de mucilagem, Y% da fécula de mandioca. Você faz um mergulho dessas frutas nessa solução, 30 segundos, e você segura a vida de prateleira dessas frutas por mais uma semana. Então é um negócio potencialmente transformador para a cadeia de frutas no Brasil. Então são coisas relativamente simples, não é uma formulação super complexa. O próprio agricultor, em teoria, pode ele mesmo fazer essa formulação, né, na sua fazenda, ou não, a gente pode também fazer isso em grande escala, mas são soluções de base científica, relativamente simples e que podem transformar a maneira como as frutas são
produzidas e distribuídas no Brasil. Então tem coisas muito interessantes emergindo aí. Aproveitando que o João usou muito a palavra processo, por trás dessa solução vocês têm um processo aí que você estava me contando ali antes da gente começar, de como funciona, né? Você procurar a solução, procurar cientista. Então conta um pouquinho dos processos que estão por trás dessas soluções que vocês encontram. A gente tipicamente começa fazendo um mergulho para entender os problemas. Então, nesse caso, o nosso grande tema era a agricultura familiar no semiárido brasileiro. E a ideia era como é que a gente fortalece a agricultura familiar do semiárido. Então a gente foi estudar e descobriu que tem uma série de desafios, né, relacionados à produção, à distribuição, ao processamento, né? Para onde você olha na cadeia, vão ter desafios. Esse emergiu como um desafio muito importante. O outro desafio foi o reuso de águas cinzas no semiárido, a água, evidentemente, sendo um dos grandes desafios da agricultura no semiárido. Então, o primeiro passo é, vamos entender o problema. E aí você tem que conversar com as organizações que trabalham com os agricultores e conversar com os agricultores, né? Claro que tem muita coisa na literatura, mas é fundamental, acho que esse é um ponto absolutamente central, é entender o problema do ponto de vista do usuário. Está tão em moda no mercado agora falar de entender a dor, né? A dor do cliente, enfim, basicamente é isso. Vai lá e entende o que está acontecendo. Exatamente. Então esse é o primeiro passo, entender quais são os desafios do ponto de vista, né, do potencial beneficiário. A partir daí, a gente faz uma varredura buscando encontrar cientistas brasileiras que estudam esse assunto. Então a gente vai lá, faz um levantamento de literatura, procura artigos científicos, patentes, etc., para achar quem são as pessoas que estão trabalhando com esses temas. Depois a gente vai lá, né, faz, evidentemente, algum tipo de seleção, então a gente traz alguém que entende do assunto para ler esses artigos, ler essas patentes e dizer para a gente, olha, as 5 ou 6 que parecem mais promissoras são essas aqui. Aí a gente vai lá, bate na porta dessas pessoas e diz, né, estamos fazendo isso, a gente viu que você está, né, trabalhando com uma solução para esse problema, a gente gostaria de convidá-lo a fazer parte de uma equipe que vai trabalhar de maneira colaborativa, desenvolvendo uma solução concreta para esse problema concreto. E a ideia então é essa, promover colaborações, que é uma coisa interessante, porque as universidades brasileiras tipicamente colaboram pouco. Tem muita colaboração dentro das universidades com seus pares, tem alguma colaboração com universidades de outros estados, alguma colaboração internacional, mas podia colaborar mais. Então a gente tenta promover essas colaborações, tipicamente entre pessoas que não se conhecem ainda, né? Mas que cada uma tem uma resposta por uma parte do problema. Acho que tipicamente são problemas complexos, nenhum cientista vai ter todas essas respostas, então a ideia é justamente trazer um conjunto de pessoas com expertises complementares que possa junta criar uma solução para esse problema. E aí, para concluir, uma vez que a gente tem essa solução desenvolvida, tem um caminho para essa solução chegar no mercado, que não é uma coisa menor, muito pelo contrário, né? E vocês, inclusive, aqui no Interelos, conhecem muito bem esse assunto, da importância de você estruturar uma cadeia de valor que permita que essa solução de fato chegue na ponta. Então aí a gente chega nessa terceira fase, que é como é que é essa cadeia de valor e quem são os atores que precisam estar envolvidos nessa cadeia de valor para que ela de fato funcione do começo ao fim. Então talvez o arranjo, essa orquestração final é olhar para a cadeia de valor e trazer as pessoas necessárias para que esse produto, de fato, né, tenha uma saída e chegue nas pessoas que ele pretende beneficiar. João, quando você assessora os seus clientes hoje, já que a gente falou em dor do cliente, a questão de escala, de encontrar soluções em grande escala, que de fato tenham um impacto positivo, é uma dor? A maior dor é pressão econômica externa? Como é que está equacionado isso na cabeça dos executivos com quem você interage? Invariavelmente, eles estão preocupados com o acionista. Eles ainda se preocupam muito com remuneração do capital e com o que a gente chama de business as usual, né? Ou seja, aquilo que normalmente é tradicional no negócio. Remunerar o capital, fazer gestão de risco. Só que de 2 ou 3 anos para cá eu tenho percebido uma preocupação da empresa, até por mudança geracional no controle, tem mudado esse mindset, essa forma de pensar o papel da empresa na sociedade. E começaram a olhar para a sua cadeia de valor. E aí não tem jeito, tem que ir para campo, tem que entender o que acontece. E, invariavelmente, eles ficam surpresos quando eles olham, ou para quem está na cadeia da agricultura, que também já atuei bastante com isso, ou quem está na cadeia industrial, que é a minha origem,
A cadeia pode ser muito longa, mas ela pode estar muito próxima. E muitas vezes você olhar para a cadeia desperta para a administração a responsabilidade social corporativa de dizer: eu preciso cuidar da minha cadeia, porque se a minha cadeia tiver algum problema de ordem social ou de ordem ambiental, minha marca pode ser prejudicada. Perceba que mesmo assim ainda tem um viés de risco. Com raras exceções, né, a maior parte das empresas hoje olha para essa questão da cadeia e da responsabilidade da empresa na cadeia, em desenvolver a sua cadeia, em levar boas práticas corporativas, em levar boas práticas socioambientais, em cuidar para que o agricultor na ponta, que produz um insumo para determinado alimento, seja o melhor produtor, tenha mais capacidade de se planejar financeiramente, de criar soluções criativas como o André trouxe, a empresa pode apoiar. Então o que eu tenho visto há empresas que financiam muitas vezes as atividades, porque a tomada de capital ainda é um desafio, e principalmente quando se ganha escala, mas se faz isso também para mitigar o risco na cadeia de valor. E começam a haver movimentos de levar conhecimento para a cadeia. Então é muito distante de uma realidade como o André trouxe. Então o negócio hoje, ele olha para uma gestão de risco da cadeia de valor para não ter a marca afetada de forma negativa. O conselho se aproximou desse assunto, né, os administradores, porque são os mais interessados na perenidade do negócio. E existe um conflito natural, né, do executivo que está ali na linha de frente, mas cobrado para resultado de curto prazo, que às vezes deixa essas questões socioambientais de lado. O que eu tenho visto nos últimos anos, em particular nos últimos 3, é que o mercado de investimento, né, em geral, tem feito uma pressão para que essa agenda de sustentabilidade avance nas empresas. Então vejo empresas de capital fechado, que não necessariamente precisaria externalizar seu compromisso, que estão fazendo, estão arrumando a casa, estão tentando entender o seu impacto, estão tentando entender o que o negócio gera de impacto positivo para fortalecer o negativo, para tentar evitar e mudar. Olhando para a questão de uma agenda de longo prazo, estão definindo suas metas para o futuro e tal, mas ainda com uma visão, porque se eu sou de capital fechado, eu vou abrir capital, se eu não resolver os meus impactos socioambientais, eu vou perder valor quando eu for para o mercado. Né? Vou aumentar meu risco e talvez eu não atraia um capital importante. A visão que eu tenho tido hoje ainda é uma visão de negócio, uma visão do negócio tradicional nas grandes organizações. Soluções como essa que o André trouxe, eu tenho visto que as organizações têm apoiado isso. Também vejo um movimento muito positivo, né, das empresas investirem dinheiro, investirem em conhecimento para que esses temas cheguem nas pontas e que soluções tecnológicas cheguem nas pontas onde as empresas não conseguem chegar. E por meio do terceiro setor, e por meio de fundações, de institutos, de ONGs, para que eles consigam gerar impacto positivo. Mas é um movimento ainda, Sandro, que eu vejo muito lento. A gente vai ter uma curva de aprendizado para seguir. Um ponto que eu acho interessante que você traz, João, é a questão dos incentivos, né? Pelo que você descreve, as grandes corporações estão motivadas ou incentivadas por mitigar risco, por maximizar o retorno dos acionistas e por aí vai, né? Nesses espaços de ciência e tecnologia, a gente também tem um desafio com incentivos para que as academias, para que a ciência e a tecnologia trabalhem mais em prol da sociedade, que é a maneira como a carreira de um cientista, né, como a trajetória de carreira dos cientistas hoje é estruturada, que depende em grande medida de quanto ele publica, de quantas citações as publicações desses cientistas têm, de quantas pessoas ele orienta, e é basicamente isso, né? Esse conjunto de indicadores é que mostra a progressão de um cientista. E a gente precisa encontrar outros incentivos, né, para que os cientistas se debrucem sobre problemas da sociedade. E a gente tem algumas hipóteses sobre quais podem ser esses incentivos, né? Um deles é dinheiro, né, tipo todo mundo, né, boa parte das pessoas é incentivada por recursos, então a gente colocar recursos em projetos científicos que tenham uma missão socioambiental é um incentivo importante. Um segundo incentivo talvez seja resolver problemas da sociedade, né? Acho que todos nós aqui trabalhamos em parte, né, motivados para resolver problemas da sociedade, então acho que esse é um incentivo que também vale para os cientistas, essa ideia de que ele pode resolver um problema importante da sociedade. E talvez um terceiro é essa ideia de você fazer parte de equipes extraordinárias. Eu acho que todo mundo gosta de estar em times com um monte de gente brilhante, gente interessante fazendo coisas legais.
Então, um pouco dessa nossa ideia de montar equipes, convidar alguns cientistas para fazerem parte de equipes extraordinárias, vem dessa ideia de vamos colocar gente muito boa atrai gente muito boa e a gente consegue montar equipes que vão de fato conseguir resolver esses problemas. Então, acho que para tudo que a gente faz, né, quando você menciona a cultura, passa por isso, né? Importante a gente ter em conta os incentivos que essas pessoas estão recebendo. Tem um senso de propósito, né? O André trouxe isso, né? E as empresas estão se despertando para isso, estão se despertando e dizendo, olha, qual é o propósito do meu negócio para a sociedade? O que eu estou entregando para a sociedade? E essa geração nova que tem chegado, né, nos conselhos, tem chegado na administração, estão mais atentas a isso. E se fala muito de propósito, não, Sandro, nos dias de hoje, porque talvez a remuneração do capital, que sempre foi muito importante e é fundamental para que o negócio se mantenha virtuoso, ele é consequência de um trabalho anterior muito bem feito, né, de plugar com a necessidade da sociedade e ver como é que a empresa, na escala que ela tem, consegue gerar impacto. Tem um amigo da ONU que ele dá um número para mim que eu fico sempre muito assustado, né? Ele fala, João, dos 200 maiores PIBs do mundo, 157 são empresas. É claro que se o poder econômico e institucional saiu do Estado e foi para o privado, a responsabilidade também faz esse caminho. Então, é assustador, positivamente falando, de ver o movimento de empresas nos últimos 3, 4 anos interessadas em organizar essa agenda, interessadas em entender não só do negócio, porque isso todo mundo já entende, já é tradicional, mas como é que eu posso ir além disso, né? Para evitar aquelas incoerências que a gente acaba vendo em algumas organizações que às vezes fala muito e faz muito pouco para dentro, não consegue nem gerar coerência para dentro. Então, tenho visto essa preocupação das empresas, pela escala que tem, pelos desafios que tem, em gerar um impacto positivo. Coisa interessante, a gente vê um investimento grande em energia renovável, em grandes organizações que dizem, olha, o meu 90% da minha energia já vem de fontes renováveis. Esse movimento positivo, é claro que tem um aspecto econômico importante, né? Teve um incentivo do próprio governo, alguns anos atrás, de abater um valor na conta de energia, chamada TUSD, que é a taxa de transferência de energia, que dá uma redução de mais ou menos 18% a 20%. Por isso as empresas, olhando para esses 18%, 20% de desconto, começaram então a investir em parques eólicos, solares e tal, o que é bom para o todo. Então tem um incentivo que vem de política pública, que gera um gatilho no setor privado, que dá escala, que reduz custo, que permite uma mudança de matriz energética positiva. Então acho que esse é um ponto que a política pública vai te ajudar a acelerar esse processo, porque a empresa fica de olho, vai ganhar dinheiro, e a gente vê um movimento muito grande das empresas hoje prestando contas, principalmente da energia, pelo momento que a gente tem hoje, né? Quando a gente fala de escala, é inevitável falar das grandes empresas, né? Eu me lembro da minha época de Unilever, foi mais ou menos quando começou a Roundtable de Sustainable Soy. Então é a mesa redonda da soja sustentável. Que juntou naquele momento 3, 4 empresas globais, Unilever, Nestlé, Procter & Gamble e mais outras 2, que juntas consumiam, sei lá, 70% da soja do mundo. E essas 4, 5 empresas, não é tanta gente, né? São 4, 5 empresas que precisam tomar uma decisão de juntas, vamos comprar a partir de, sei lá, 2025, isso deve ter sido em 2015, só soja certificada como responsável. Então você tem 5 empresas tomando uma decisão que muda a maneira como a soja é produzida no mundo. Não dá mais para você produzir soja de maneira não sustentável, porque isso vai ficar fora de 70% do mercado. Então essas decisões, né, conjuntas e voluntárias dessas grandes empresas podem de fato transformar a maneira como as coisas são feitas. Então acho que esse é um caminho absolutamente fundamental. Ouvindo vocês, eu fiquei com a impressão que dentro do tema que a gente se propôs a discutir, que é a escala, que eu poderia talvez definir como 3 vetores principais para a escala. Eu vou falar meus 3, vocês me digam se concordam, o que vocês querem acrescentar, mas eu fiquei com a impressão que propósito, incentivo correto e tecnologia são grandes vetores para a gente promover uma transformação em escala para aquilo que a gente precisa. Totalmente de acordo, Marco. Você está certeiramente aí nesses 3. Se tivesse um quarto, né, nesse ponto que você listou, acho que com muita precisão, eu acho que um ambiente muito mais colaborativo do que competitivo. Essa é uma agenda de colaboração. E essa agenda não tem concorrência, né? Então eu diria que se tivesse um quarto item, eu colocaria
um ambiente mais colaborativo e menos competitivo para esses temas, né? Dentro desse tema, queria pedir para vocês uma dica. A gente tem aqui a nossa Dica Eloquente, um livro, filme, documentário sobre esse tema que a gente está falando e que possa inspirar quem está ouvindo e assistindo a gente. Vamos lá. Eu gosto muito de um tema que não tem uma ligação direta, né, com a questão da escala, mas tem uma questão direta com quem é responsável pelas decisões no negócio de escala, né? Gosto muito de um escritor chamado Richard Barrett. Ele escreveu um livro chamado Organizações Dirigidas por Valores, em que ele discute o nível de consciência de quem toma a decisão. Porque a gente olha para a organização e tem a impressão de que ela é um CNPJ, é um ente, pessoa jurídica que não tem personalidade, mas tem. Porque quem toma a decisão é o CPF, a pessoa física, com seus valores, com seus princípios, com a sua história de vida e tal. Eu acho que faz muito sentido, né, para quem quiser mergulhar nesse aspecto de quem toma a decisão e o nível de consciência de quem toma a decisão e os aspectos que são negativos, que podem impedir que ele eleve seu nível de consciência pela própria pressão do negócio. É um livro maravilhoso, assim. Eu gosto muito de pensar nele porque a grande empresa, os grandes desafios de escala vão passar por decisores. E eu acredito muito que se a gente mudar um indivíduo, você muda a empresa. Você transforma a empresa, transforma a cultura, né? Então acho que essa é a minha dica, do Richard Barrett. Obrigado. A minha vai para uma série, tá no Netflix, chamada We Crashed, que mostra a trajetória do WeWork, né, essa rede de coworkings, que cresceu, né, vertiginosamente e depois, né, se mostrou um modelo insustentável, mas é muito interessante porque mostra todos os bastidores de uma startup que começa, né, com uma pessoa e uma ideia na cabeça, literalmente, e toda a sua trajetória para convencer outros de que ele tinha uma ideia brilhante na cabeça e botar isso de pé. Então é muito interessante a maneira como, né, como o WeWork se construiu e se provou, no final das contas, insustentável. Ainda existe, né? Ainda existe, provavelmente não teve lucro em nenhum ano da sua vida, mas ainda está lá, o que mostra bem como é que o sistema financeiro mundial financia não necessariamente as coisas certas, né? Nem as coisas que fazem bem para a sociedade. Mas enfim, é uma história muito interessante de conhecer. Muito obrigado. Com esses insights e essas dicas brilhantes, a gente encerra esse primeiro episódio da segunda temporada do Eloquente, o podcast da Socioeconomia, em que a gente está discutindo soluções de impacto para um planeta melhor. Tem muito mais para vir por aí. A gente vai falar de água, vai falar de resíduos, de economia circular, de inclusão social, tudo isso nos próximos episódios, disponíveis nos melhores tocadores, no Spotify, tanto em vídeo como em áudio. A gente volta a se encontrar. Até breve.